I got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra esse domingão, dia 16 de outubro de 2022. Separei pra essa rodada 13 jogos e no final do vídeo vou estar deixando 3 bilhetes prontos pra vocês, tá show? Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal ou ainda não é inscrito, né, já peço a sua ajuda aí, a sua moral pra se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber notificação de todo vídeo, conteúdo que eu lançar aqui e deixa seu like no vídeo também, que é muito importante, né? O seu like ele fortalece demais no trabalho que eu ofereço aqui e também ajuda pra que esse vídeo chega para outras pessoas aqui dentro do YouTube. Então mete o dedo no like, que é importante demais, é de graça, e vocês vão estar me ajudando demais, tá? E para maiores informações sobre o grupo VIP, é só você me chamar lá no WhatsApp. O meu número vai estar na descrição desse vídeo e também está aparecendo aqui, ó, na parte de baixo da tela. Só me chamar lá no WhatsApp que eu te passo informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola lá dentro do grupo VIP, tá? Corre lá e me chama que ainda tem algumas vagas, né, disponíveis. Se eu não me engano, tem acho que 30 ou 40 vagas disponíveis ainda. Me chama lá que eu vou estar respondendo o mais rápido possível. E vamos ao que interessa, galera. Os jogos que eu separei para essa rodada de domingo são esses aqui, né? A gente vai ter grandes clássicos, né? Vamos ter clássico brasileiro, vamos ter clássicos aqui da Europa, né? Alguns jogos muito interessantes. E o primeiro jogo que a gente vai estar falando é jogo bem cedo, né? Para você que dorme até tarde no domingão, né? Já deixa esquematizado para você não perder esse palpite aqui, que acontece 7h30 da manhã, né? Jogo do Campeonato Italiano Série A, Inter de Milão contra a Salernitana, jogo na casa da Inter de Milão. E na minha opinião tem grande favoritismo para vencer esse jogo, né? O time tá oscilando um pouco nesse começo de campeonato, né? São 9 partidas até o momento, 5 vitórias e 4 derrotas, enquanto a Salernitana tá aqui com 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, né? São duas equipes aí que estão aqui no meio da tabela para baixo, né? A Inter um pouquinho acima, né? Tá em 8º lugar, mas acredito aí que é um jogo muito interessante aí para Inter vencer, né? Não só pelo fato de jogar em casa, mas por ter uma equipe muito mais bem qualificada do que a Salernitana, né? Que na temporada passada quase foi rebaixada. Nesse confronto aqui, galera, a gente pode estar indo com a primeira opção com a dica casa vence, para Inter vencer esse jogo. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando mais de meio gol no primeiro tempo. Acredito que no primeiro tempo a gente vai assistir pelo menos um golzinho. Placar para esse jogo, vou estar colocando aqui 3-1 casa. Agora vamos para mais um jogo cedo, 8h30 da manhã, um pouquinho mais tarde, né, mas é cedo ainda, 8h30 da manhã a gente tem campeonato da Alemanha, Bundesliga 2, que é a segunda divisão, jogo entre Paderborn contra o Sandhausen, jogo que acontece na casa do Paderborn, que na minha opinião tem favoritismo total para vencer esse jogo, né, o time tá aqui com 22 pontos, vencendo vai a 25, iguala a pontuação aqui do Hamburgo, né, e é um time que jogando em casa aí sempre costuma fazer bons jogos, né, e também tem um ataque muito efetivo, né, não é à toa que é o melhor ataque do campeonato aí até o momento, com 29 gols marcados, é uma média de quase 3 gols marcados por partida, né? O que é uma média muito boa. Sandhausen está lá embaixo, está em 14º lugar, 3 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 12 gols marcados, 14 gols sofridos. Nesse confronto a gente vai ter favoritismo do time da casa para vencer e também vamos ter aqui grande chance de assistir uma partida com bastante gols, né? Acredito que uns 3 gols ou mais nesse confronto. Com isso a gente vai com a primeira opção com a dica mais de 2,5 gols na partida. Segunda opção para esse jogo a gente pode estar pegando casa vence, pro Paderborn vencer esse jogo. Placar para esse jogo, vou estar colocando 2-1 casa. Agora mais um jogo, vamos ter aqui campeonato holandês, primeira divisão, jogo entre PSV contra Utrecht, jogo que acontece aqui na casa do PSV, né? Esse jogo que na minha opinião aí PSV é grande favorito para vencer, né? Na classificação a gente vai ver que o time está em 3º lugar com 21 pontos, 7 vitórias, nenhum empate, né? Um time que não empatou aí nesse início, 2 derrotas, 29 gols marcados, melhor ataque do campeonato aí disparado e 13 gols sofridos. Vai pegar aqui o Utrecht que está em 9º lugar, 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, né? Tá tudo 3 aqui. 11 gols marcados, 12 gols sofridos e 12 pontos até o momento. Nesse confronto eu acredito que vai ser muito favorável para gols, né, galera? A gente vai ver o confronto direto aqui. A gente vê que, assim, costuma sair pelo menos 2 gols a mais, né? Só teve um último confronto aí que foi em março desse ano, que ficou 1-0 PSV fora de casa. Foi um placarzinho bem magro, mas pelo futebol aí que o PSV tem apresentado aí, acredito que tem grande chance aí da gente assistir pelo menos 3 gols ou mais nesse confronto. E também vamos ter favoritismo aí do time da casa para vencer, né? Tá com uma odd bem interessante de 1,36, 1,37. Tava uma odd até um pouco maior, né? Na hora que eu vi tava 1,50, se eu não me engano. Então diminuiu, caiu um pouco. Isso porque o PSV aí, pela sequência de jogos que tem feito, se torna favorito demais, né? Então nesse jogo aqui a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, pro PSV vencer esse jogo. Segunda opção para esse jogo aqui eu vou estar deixando aí mais de 2,5 gols na partida, que é bem interessante também. Placar para esse jogo, vou estar colocando aqui 3-1 casa.
Agora mais um jogo, agora vamos ter aqui um jogo bem interessante no Campeonato Inglês, Premier League, vamos ter o Leeds United contra o Arsenal, o jogo 10 horas da manhã, jogo na casa do Leeds United. O Leeds United que é uma equipe que não está na classificação tão boa, né? Está aqui embaixo, em 15º lugar, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 11 gols marcados e 12 gols sofridos até o momento. Enquanto o Arsenal é líder do campeonato, né? Fazendo a campanha quase impecável, né? São 8 vitórias e apenas uma derrota, 23 gols marcados, 10 gols sofridos e 24 pontos até o momento, né? Ficando à frente aí de Manchester City, né? Que é o time, entre aspas, a ser batido nessa temporada, né? Tá com uma equipe muito boa, Tottenham, Chelsea, Manchester, ou seja, tá à frente aqui de muita equipe boa, né? E o Arsenal também montou um time aí muito bom, né? A maioria dos jogadores aí jovens e tem tudo para conseguir aí, quem sabe, uma vitória fora de casa, né? A odd aí pro Arsenal vencer tá 1,53, 1,58, chegou a ficar até um pouquinho mais, né? Mas nesse confronto aqui acredito que o melhor mercado que tem é o mercado de gols, galera. Isso porque o Leeds United é uma equipe que ataca bastante, né? Eles vão para cima, eles não têm medo. Tanto é que fazem bastante gols, mas também sofrem bastante gols nos seus jogos, né? Especialmente jogando em casa. E com isso aí a gente vai ter 2 oportunidades nesse jogo, né? A primeira que eu vou estar deixando para vocês é o mais de 2,5 gols. Grande chance aí de bater 3 gols ou mais. Segunda opção também muito interessante, que eu acredito que vale a pena arriscar, é o ambos marcam. Acredito que o Leeds United jogando em casa vai marcar um golzinho pelo menos. Placar para esse jogo, vou estar colocando 2-1 fora, 2-1 Arsenal, que tem favoritismo. Agora vamos para mais um jogaço aqui, né? A gente vai ter aqui o clássico da rodada, na minha opinião, né? Vamos ter Real Madrid enfrentando aqui o Barcelona, né? Um dos maiores clássicos europeus, né? Jogo que acontece 11h15 da manhã, né? Jogo na casa do Real Madrid. E nesse jogo vai ser bem interessante porque quem vencer pega a liderança, né? No caso aqui o Barcelona vencendo continua na liderança e abre uma vantagem de 3 pontos. E o Real Madrid vencendo pega a liderança e bota 3 pontos, né? A liderança não é do Real Madrid pelo fato do saldo de gol, né? O saldo de gol do Barcelona é bem melhor, né? São 20 gols marcados e apenas um gol sofrido, uma defesa muito sólida por sinal, enquanto o Real Madrid tem 19 gols marcados e 7 gols sofridos. Só que é aquela parada que eu falei, né? É clássico, então tudo pode acontecer. Nesse jogo aqui, eu particularmente acredito que vai ser um jogo aberto, com chance de pelo menos aí 3 gols, ou quem sabe até mais, e grande chance de assistir gol das duas equipes, né? Eu particularmente não vou apontar aí favoritismo total para o time do Real Madrid e muito menos para o Barcelona, né? Na minha opinião aí o melhor mercado que tem é o mercado de gols. Com isso a gente vai com a primeira opção com a dica mais de 2,5 gols na partida. Segunda opção para esse jogo a gente pode estar pegando um ambos marcam, que também é bem interessante. Placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora vamos para mais um jogo, vamos ter um jogo interessante aqui no Campeonato Alemão, né? A gente vai ter aqui a primeira divisão, né? A Bundesliga, jogo entre União Berlim, que é líder do campeonato, né? Por sinal, contra o Borussia Dortmund, né? Jogo 12h30. Nesse confronto aí, o União Berlim vai estar jogando em casa e vai em busca de uma vitória para poder permanecer nessa liderança, né? O União Berlim está surpreendendo, né? Nesse começo aí, são 6 vitórias, 2 empates e uma derrota, 20 pontos até o momento, né? Ficando à frente aí de Bayern de Munique, Frankfurt, ficando à frente aí de Borussia Mönchengladbach e até mesmo aqui do Dortmund, né? Então, assim, o início do União Berlim é excelente. E não é só aqui no campeonato alemão, não. Na Liga Europa o time também está muito bem, por sinal, né? Mas é aquilo, né? O time do Borussia Dortmund é uma equipe muito bem qualificada e tem chance de surpreender e conseguir essa vitória fora de casa. Pode acontecer, mas na minha opinião aí, a melhor opção que tem é pra gente assistir gol das duas equipes, né? A União Berlim jogando em casa vai em busca dessa vitória para poder permanecer na liderança, então tem chance de marcar pelo menos, quem sabe, um gol. E o Borussia Dortmund também jogando fora de casa aí, também tem chance de marcar um golzinho pelo menos, né? Então com isso, a gente vai com a primeira opção, com a dica ambos marcam, grande chance aí de saírem gols das duas equipes. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando mais de 2,5 gols, acredito também que é jogo bom aí para gols. Placar para esse jogo, vou estar colocando aqui 2-1 casa, vou arriscar a vitória do União Berlim, 2-1 casa. Agora vamos para mais um clássico, né? Um clássico inglês agora, né? Liverpool contra Manchester City, né? Isso aqui vai ser outro jogaço, né? Eu acho que esse aqui é o segundo melhor jogo da rodada aí, atrás do Real Madrid e Barcelona. Esse jogo que acontece aqui 12h30, né? O jogo vai ser na casa do Liverpool. A princípio é que a gente vai ver que o Liverpool não começou a temporada nada bem, tá, galera? E não é só no campeonato inglês, não. Na Liga dos Campeões o time também não tá nada legal. A princípio é que o Liverpool tá em 11º lugar, com 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 20 gols marcados e 12 gols sofridos, né? Um ataque bem efetivo,
mas uma defesa aí que sempre tem sofrido gols também, né? E é um time que está empatando bastante. Enquanto o time do Manchester City está aqui na vice-liderança do campeonato, 7 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, né? 33 gols marcados, uma média absurda, e 9 gols sofridos, né? E por sinal, a gente tem um artilheiro que é o Haaland, né? O Haaland simplesmente tem 15 gols, cara. Assim, são 6 gols a mais do que o Harry Kane, que é um atacante aí nato, que sempre tá na briga da artilharia, né? O Haaland simplesmente aí na sua estreia no campeonato inglês aí já tá na artilharia com 15 gols marcados, né? Eu particularmente acredito que esse cara aí vai fazer uns 40 gols aí nesse campeonato inglês. Mas enfim, nesse confronto aqui é clássico, tudo pode acontecer, né? Mas a única coisa que eu tenho quase certeza, galera, é aquela coisa de 90% de certeza, que vai ser excelente para gols, né? A gente vai ter oportunidade de assistir um jogo aberto com chance de 3 gols, ou quem sabe até mais, e também vamos ter chance de assistir gol das duas equipes, né? Pelo fato do Liverpool jogar em casa, tem chance de marcar um golzinho, e o Manchester City também tem chance aí de marcar bastante gols, né? Especialmente com o Haaland em campo. Com isso a gente vai com a primeira opção, com a dica, ambos marcam. Grande chance aí das duas equipes marcarem gols. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando mais de 2,5 gols. Também é muito bom mais de 2,5 gols para esse jogo. Placar para esse jogo, vou estar arriscando aqui 3-2 fora. 3-2 para o Manchester City. Agora vamos para mais um jogo, campeonato italiano, vamos ter aqui a Série A, né, o campeonato italiano aí, primeira divisão, jogo entre Napoli contra Bolonha, jogo que acontece 1h da tarde, né, jogo na casa do Napoli, que até o momento aí tá na vice-liderança do campeonato, porque o Atalanta já jogou, né, já fez a sua partida e venceu, agora tá com 24 pontos, mas o Napoli pode reassumir a liderança, já que tem 23 pontos e pode ir a 26, né. É um time que tá na sequência muito boa, né. Nesses últimos 5 jogos, por exemplo, venceu os 5. Enquanto o time do Bolonha está aqui beirando a zona do rebaixamento, né? Apenas uma vitória para o Bolonha, 4 empates e 4 derrotas, 8 gols marcados, 14 gols sofridos. Enquanto o time aqui do Napoli tem o melhor ataque do campeonato, com 22 gols marcados e 7 gols sofridos. Nesse confronto aqui, galera, a gente vai ter duas opções bem interessantes, né? A primeira que eu vou estar deixando para vocês é a dica casa vence, para o Napoli vencer esse jogo. A segunda opção que eu posso estar deixando para vocês aqui é o mais de meio gol no primeiro tempo. Acredito que no primeiro tempo a gente vai assistir um golzinho pelo menos, né, na primeira parte do jogo. Placar para esse jogo, vou estar colocando aqui 3-0 casa. Agora vamos para mais um jogaço, né, agora do campeonato aqui, campeonato francês, Ligue 1. Vamos ter aqui o Paris Saint-Germain, né, o PSG, contra o Olympique de Marseille. Jogo que acontece 3h45 da tarde, jogo na casa do PSG. E nesse jogo aqui vai ser excelente para gols também, né? São duas equipes aí que tem um ataque bem efetivo, né? O PSG aqui, que tem uma média de quase 3 gols marcado por partida, é o líder do campeonato, né? Tá com 8 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, 26 pontos até o momento. E o Olympique de Marseille aí, que tem uma média de 2 gols marcados por partida, né? São 20 gols marcados e 7 gols sofridos. Está com 7 vitórias, 2 empates e uma derrota, 23 pontos até o momento. Nesse jogo aqui a gente vai ter grande chance aí de assistir um jogo aí com bastante gols e também aí com o favoritismo do PSG, né? Querendo ou não, o PSG acaba levando vantagem nesse jogo. Com isso a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de 2,5 gols na partida. Grande chance aí de bater 3 gols ou mais. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando casa vence, para o PSG vencer esse jogo. Placar para esse jogo, vou estar colocando um placarzinho aqui bem apertado de 2-1. 2-1 casa. 2-1 casa. Agora vamos para mais um clássico, agora clássico brasileiro, né? Vamos ter aqui o Palmeiras contra o São Paulo, né? Clássico paulista. Jogo 4 horas da tarde, né? Jogo válido aqui pelo Brasileirão Série A. Jogo aí que o Palmeiras vai estar jogando em casa. Na minha opinião, o Palmeiras tem favoritismo para vencer, né? É clássico, tudo pode acontecer, sempre eu falo, né? Mas o Palmeiras, querendo ou não, pela sequência de jogos e pelo campeonato que vai fazendo, né? Tem grande possibilidade aí de conquistar essa vitória. E o São Paulo, querendo ou não, aí tem aquela dorzinha de cabeça aí de ter perdido a final da Sul-Americana, né? Então, querendo ou não, isso acaba atrapalhando, né? Tanto é que no último jogo aí perdeu em casa pro Botafogo por 1-0 e agora jogando fora de casa contra o Palmeiras. Eu particularmente acredito muito no favoritismo do Palmeiras para vencer esse jogo. A princípio aqui, galera, se a gente for pegar o histórico, né, tem um equilíbrio aí, pelo menos dos últimos jogos, né? A gente vê aqui que tem 3 vitórias do Palmeiras e 2 do São Paulo, né? Querendo ou não, é um pouquinho de equilíbrio. Na verdade, isso aqui foi vitória do Palmeiras? Acho que foi vitória do Palmeiras. Foi vitória do Palmeiras, mas perdeu nos pênaltis, certo? Aí, no caso, são isso mesmo, né? São 2 vitórias do São Paulo e 3 vitórias do Palmeiras. Mas, como eu falei, pela fase e pelo momento, o Palmeiras tem muito mais chance aí de conquistar essa vitória para poder ficar cada vez mais próximo desse título, que com certeza vai ser campeão aí com as 4, 5 rodadas de antecedência, na minha opinião. E acredito aí que... umas 4 não, né? Vamos botar umas 4 ou 3, né? Vamos dizer assim, né? E tem esse fator aí do São Paulo aí, ainda tá com aquela dor de cabeça aí de ter perdido a final
da Sul-Americana, né? Com isso, a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de um gol e meio na partida. Jogo excelente para 2 gols ou mais. E a segunda opção também, que é muito boa, é a dica casa vence, para o Palmeiras vencer esse jogo. Placar para esse jogo, vou estar colocando 2-1 casa, 2-1 para o Palmeiras. Agora vamos para mais um jogo interessante, jogo importante por sinal, né, que é na Série B, né? A Série B aí a gente vai para a rodada 35, Brasileirão Série B, faltando 4 rodadas, né? Vai faltar essa rodada e mais 3, e vamos ter aqui simplesmente o Sport Recife contra o Vasco. Esse jogo é importante porque, galera, o Vasco tá com 55 pontos até o momento, o Sport tá numa sequência muito boa, tá com 52, ou seja, o Sport vencendo vai a 55 pontos, a mesma pontuação do Vasco. A única diferença é que o Vasco tem um saldo de gol melhor, né? O Vasco aí tem um saldo de gol de 11 gols positivo, enquanto o Sport só tem 3. Então, assim, só se o Sport goleasse aí por 4-0, 5-0, que o Sport pegaria, né? Esse quarto lugar aqui que garante uma vaga na primeira divisão da próxima temporada. Mas é aquilo, o jogo vai ser lá na Ilha do Retiro, na casa do Sport, e vai ser um jogo aí muito interessante, galera. A gente vê até que as bancas aqui, né? As casas de aposta estão dando um favoritismo pro Sport Recife, né? Pagando 1,96, e uma vitória do Vasco aqui tá pagando 4,28. Ou seja, tá muito favorável aí pro Sport vencer esse jogo. Mas a princípio, eu vou estar indo no mercado de gols. Eu acredito aí que vai ser um jogo aberto, um jogo com 2 gols ou mais, tranquilamente. E com isso a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de um gol e meio. Grande chance aí de bater 2 gols ou mais. Segunda opção que a gente pode estar pegando é a dica casa vence com empate anula, para dar aquela garantia extra, né? Sport para vencer com empate anula. Placar para esse jogo eu vou estar colocando 2-1 Sport, 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato Espanhol La Liga, jogo entre Real Betis contra Almeria, jogo 4 horas da tarde, jogo na casa do Real Betis, que na minha opinião aí tem favoritismo total para vencer, né? O Real Betis que tá fazendo uma temporada também muito boa, né? Tá certo que vem de 2 tropeços, né? Empatou na última rodada contra o Valladolid e perdeu pro Celta de Vigo, né? Ambos jogos fora de casa, né? E agora vai estar jogando em casa aí. Nesse campeonato o time fez 4 jogos e venceu os 4, né? Venceu o Girona, venceu o Villarreal, venceu o Osasuna e venceu o Elche, né? Ou seja, tá 100% aí jogando em casa. Já o time aqui do Almeria tá beirando na zona do rebaixamento, né? 2 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, 7 pontos até o momento, né? O time vinha de uma sequência de 4 derrotas, aí conseguiu vencer o Raio Vallecano por 3-1, então conseguiu quebrar essa sequência e sair da zona do rebaixamento. Mas é aquilo, né? Vai ter pela frente aí o Real Betis, que tem um time muito bom, né? O Real Betis aí, na minha opinião, do meio campo à frente ali, principalmente, né? Tem uma equipe muito boa. E com isso a gente vai com a primeira opção, com a dica casa vence, pro Betis vencer esse jogo. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando mais de um gol e meio na partida, grande chance de bater 2 gols ou mais. Placar para esse jogo, vou estar colocando 2-0 casa. Agora vamos para o nosso último jogo, mais o jogo do Brasileirão, Série A, jogo entre Atlético Paranaense e Coritiba, né? O grande clássico, né? O famoso Atletiba, né? A gente vai ter esse jogo 7 horas da noite, jogo na casa do Atlético Paranaense. E nesse confronto aí, mesmo se tratando de um clássico, galera, eu particularmente acredito que o Atlético Paranaense tem favoritismo. Isso por quê? Porque o Coritiba jogando fora de casa aí ainda não venceu, né? É o único time que não venceu fora de casa, por incrível que pareça. Até o Juventude já venceu e o Coritiba não, né? Até o momento aí, 14 partidas do Coritiba jogando fora de casa, empatou 2 e perdeu 12, né? Vem de uma sequência de 5 derrotas seguidas, enquanto o Atlético Paranaense jogando em casa tem 8 vitórias, 6 empates e 1 derrota apenas. As odds aqui, ó, a gente vai ver que tá 1,70, 1,69, às vezes tem banca aí que tá pagando até 1,75, né? Tá uma odd muito alta, mas eu particularmente aí tô confiante aí na vitória do Atlético Paranaense, que vai em busca dessa vitória aí para poder ficar aqui na parte de cima da tabela, né? Quem sabe aqui brigar aqui pelo G4 também, né? Para garantir uma vaga direta para Libertadores, né? Tá certo que o time tá na final da Libertadores e vencendo pode garantir a vaga direto, né? Mas na pior das hipóteses, o time tem que ficar aqui na parte de cima da tabela aqui para poder garantir uma vaga na próxima temporada, né? Como eu falei, é um clássico, tudo pode acontecer, mas eu particularmente estou bem confiante aí na vitória do Atlético Paranaense e a gente pode estar pegando a dica de segurança, né? A primeira opção que eu vou estar deixando para vocês, a dica casa vence com empate anula. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aqui mais de um gol e meio na partida, acredito que vai ser jogo bom para 2 gols ou mais. Placar para esse jogo, vou estar colocando 2-1 casa, 2-1 para o Atlético Paranaense. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa rodada de domingo. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar lançando para vocês aí os 3 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó.